Meus queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção nesta tarde está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, nós leremos do versículo 36 ao versículo de número 38. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 36 a 38, melhor do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. E o nosso título nesta tarde é a compaixão de Cristo e a nossa por almas, pelas almas dos homens. Bem, nestes 4 últimos versículos aqui de Mateus capítulo 9, nós aprendemos algo a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, algo a respeito da motivação que levava o Senhor Jesus adiante neste ministério e algo a respeito do método do Senhor Jesus Cristo para avançar este ministério. No versículo de número 35, nós lemos sobre este ministério que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando as doutrinas, pregando o evangelho e curando os corpos das pessoas. No versículo 36, algo a respeito daquilo que o motivava a fazer isso. E vendo as multidões, teve grande, mega, imensa compaixão por elas. E no versículo 37 e 38 em diante, nós lemos algo a respeito do método utilizado pelo Senhor. Isso se desdobra para dentro do capítulo de número 10, o versículo 1, isto é, o Senhor Jesus Cristo comandou os seus discípulos a irem também e a pregarem o Evangelho da graça redentora. Bem, nós já consideramos em nosso último domingo algo a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo Salvador, aqui no versículo 35. E nós iremos considerar um pouco mais hoje o que motivava o Senhor e os seus discípulos, e também algo a respeito do seu método. Mas eu creio que uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui nos trará de volta ao fio da meada aqui, não é? Nós tomaremos perspectiva novamente. Veja o versículo de número 35, bem rapidamente. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Bem, ele percorria todas as cidades e aldeias. A diferença entre uma cidade e aldeia em Israel é que as cidades possuíam muros, as vilas e aldeias não. As aldeias e vilas dependiam das cidades, para ali buscavam seu mantimento, ali corriam no período de guerra para se protegerem por trás daquelas muralhas. E o Senhor Jesus Cristo não desprezava as vilas, as corrutelas, os ribeirinhos, em todo lugar ele ia. Ele pregava a uma pessoa e a milhares de pessoas, dentro de uma casa, fora de uma casa, pelo caminho andando, ele pregava o Evangelho. Ele levava a palavra de Deus a todas as pessoas. E ele começou a ministrar, nos diz Mateus, as cidades da Galileia, que ele não menciona isso, mas nós sabemos que ele está na Galileia. Lá no capítulo 4 ele menciona, ele percorria toda a Galileia. Bem, a Galileia, Joséfo, aquele famoso historiador judeu-romano que registrou a história dos judeus, viveu ali até mais ou menos o ano 100 do primeiro século, foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém. Em suas histórias dos judeus, ele nos diz que a Galileia, no período do Senhor Jesus Cristo, compreendia uma população de quase 3 milhões de pessoas, dividida em 350 cidades e vilas. Imagine, o Senhor Jesus Cristo percorria todas as cidades e vilas pregando o Evangelho do Reino de Deus. E nos é dito também na sequência que ele ensinava nas sinagogas, e ele pregava o Evangelho. Bem, ele ensinava, isto é, ele ensinava o sentido espiritual da lei, dos profetas, dos salmos, assim como nós o vemos fazer no capítulo 6 de Mateus. Vós dizeis assim, mas eu vos digo, não matarás significa isso, não adulterarás, não é apenas se deitar com uma pessoa, é na mente, é no coração. Roubar não é apenas pôr a mão na coisa, nos bens de alguém, a ganância. O Senhor vinha ensinando o sentido real da lei. E ele pregava o Evangelho. E ele fazia isso nas sinagogas. Por quê? Bem, porque a estrutura
das sinagogas permitia isso. Nós vimos domingo passado como o culto cristão, a igreja cristã, é uma continuidade, assim por dizer, da estrutura das sinagogas. Um lugar onde havia um púlpito, a lei estava ali, alguém se levantava para ler, havia os dirigentes da sinagoga, uma porção da lei, uma porção dos profetas, depois havia uma explicação expositiva daquilo que foi lido. Então a igreja introduz os salmos e hinos porque Cristo deve ser adorado e nomeado, a ceia do Senhor, o batismo de crentes e a coleta das ofertas para o avanço do testemunho. Nós vemos Paulo fazendo isso, etc. Mas a igreja toma este formato, assim por dizer, e nas sinagogas dos judeus, havia uma certa liberdade em cada sinagoga, em que o dirigente daquela sinagoga, o ancião, poderia convidar alguém para trazer uma palavra, normalmente um mestre na lei. E o Senhor tomava esta oportunidade, e assim ele ia de sinagoga em sinagoga, a lei era lida, como nós vimos lá em Lucas, na sinagoga de Nazaré, o livro de Isaías era lido, ele leu, e então ele trazia o sentido espiritual. É isso que ele fazia, os apóstolos também fizeram o mesmo depois. Paulo sempre iniciava em uma sinagoga dos judeus na Europa, e então ia aos gentios. E assim Cristo ensinava nas sinagogas, de uma maneira didática, coordenada, lógica, comparando Escritura com Escritura e trazendo o sentido espiritual. E por outro lado, ele pregava, ele anunciava com veemência, com urgência, com instância, o evangelho do reino. E sabe que nós herdamos disso? E nós cremos que esta ainda é a vontade de Deus para nós hoje, que a igreja, a reunião do povo de Deus, seja semelhante à das sinagogas. A palavra sinagoga significa também reunião, não em termos da lei, das cerimônias, mas em termos da organização, um grupo de pessoas reunidas para orar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor e adorá-lo de uma maneira reverente, de uma maneira sincera, ouvindo a palavra de Deus. E assim nós devemos continuar desta maneira, e que o Evangelho deve ser pregado, o Evangelho deve ser anunciado, informado continuamente. Bem, nós lidamos com isso em detalhes no domingo passado, mas nós vemos aqui que ele seguia, e esta era a sua maneira, o seu ministério. E ele pregava, nos diz Mateus, o Evangelho do reino, isto é, as boas novas concernentes ao reino de Deus. É aquela maravilhosa mensagem de arrependimento, de perdão, de restauração, de redenção que há em Cristo Jesus. O que é isto? A mensagem do reino, que Deus salva pecadores por meio da fé deles, no sacrifício de Cristo, em arrependimento, não pelas obras da lei. É chamado aqui de Evangelho do Reino, porque é o reino de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo, como o Salvador disse. É um reino que está nos corações. Assim ele dizia o Evangelho do reino, o reino está próximo, o reino chegou. O reino de Deus que não é deste mundo, mas está também neste mundo, nos corações daqueles salvos. Isto é, onde Cristo tem o seu reino e domínio em cada coração transformado por ele. E é claro, naquele grande dia, quando ele retornar, ele trouxer à consumação todas as coisas e implementar a sua lei maravilhosa em todo o universo. E um novo céu e uma nova terra. É o Evangelho do reino de Deus. Me ouça essas palavras do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino, e então curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E nós paramos aqui neste ponto. Eu gostaria de desdobrar um pouquinho mais este versículo de número 35. Observe, o terceiro elemento do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Bem, o Senhor Jesus Cristo curava. Há pelo menos três funções ou objetivos para as curas do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Bem, ele curava porque ele sentia tremenda, profunda compaixão pelas pessoas. Nós lemos isso no versículo 36. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Ele curava, ele sarava as enfermidades, ele fazia isso. Uma segunda razão é que as curas, os milagres de Cristo, sinalizavam o cumprimento das profecias sobre o Messias, que quando o Messias chegasse, o Espírito do Senhor Deus estaria sobre ele e ele sairia curando, não é? Libertando pessoas de Satanás, transformando vidas. E, obviamente, aquelas curas, em terceiro lugar,
apontavam para a sua mensagem, eram sinais, e sinal é algo que aponta para uma realidade, o seu poder de cura espiritual. Quando ele abriu os olhos de um cego, ele estava dizendo que ele tem poder para abrir os olhos espirituais, ressuscitar os mortos, levantar os paralíticos espirituais. Isso nós vemos em todos os milagres de Cristo, esses três aspectos. É claro, os milagres do Senhor testificavam a sua divindade. Somente Deus poderia fazer isso. Você se recorda do caso daquele homem paralítico descido pelo telhado? O Senhor primeiro perdoa os seus pecados, depois cura a sua enfermidade, mostrando o seu poder e a sua divindade. Ele pergunta: o que é mais fácil para Deus fazer? Perdoar o pecado de alguém ou curar a sua enfermidade incurável pelos homens? Bem, o que é mais fácil? Tanto um quanto o outro, porque somente Deus pode ressuscitar um morto, como perdoar os pecados. Agora, em um sentido humano, foi muito mais difícil para ele perdoar os pecados, porque isso levou à cruz do Calvário. Bem, aqui estão os elementos que manifestam o objetivo desses milagres do Salvador. Bem, queridos, no capítulo 10, no versículo de número 1, nós lemos essas palavras: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Muito paralelo ao que o Senhor Jesus Cristo realiza no versículo de número 35. Em outras palavras, nós lemos que o Senhor deu aos seus discípulos poder, isto é, autoridade para curar, para libertar pessoas da influência demoníaca. Em outras palavras, a obra do Mestre, descrita nos versículos 8 e 9, precisa agora se tornar a obra dos discípulos também. Bem, na verdade é interessante, nós falaremos um pouco mais disso adiante. É a primeira vez que eles recebem poder e autoridade para a realização de sinais. Estas palavras do Senhor no versículo 1 do capítulo 10, deu-lhes poder. Poder pode ser também traduzido como autoridade, autenticação, selo real. Estes e não aqueles têm de mim a autorização e também o poder para realizar esses sinais, porque são meus discípulos. É a primeira vez que eles recebem este poder. E aqui uma pequena guinada na narrativa de Mateus, nós começamos a observar um pouco mais estes homens que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. É a primeira vez que eles recebem poder para fazer isso. Até então eles não fizeram nada do tipo. É a partir deste momento. E você observa algo também interessante. Até aqui, eles não foram chamados de apóstolos. Essa designação não aparece aqui. Mas a partir do capítulo 10 em diante, eles recebem o título de apóstolo, versículo de número 2. Ora, os nomes dos apóstolos eram isso, isso, isso. Percebe? A partir daqui eles recebem poder, e a partir daqui eles recebem o apostolado, a comissão. Apóstolo significa enviado. O Senhor os há de enviar aqui, a partir do versículo 1 em diante, às vilas, às cidades. Isto é, eles não eram apóstolos antes, eles eram os discípulos. Mas a partir daqui eles se tornam os apóstolos. Antes, até o capítulo de número 9, do capítulo 1 até aqui, o que os apóstolos, ou melhor, os discípulos estavam fazendo? Eles estavam aprendendo, eles estavam atrapalhando, eles estavam observando, eles estavam sendo ensinados, o Senhor estava moldando, eles estavam acompanhando o Senhor enquanto Ele realizava todas as coisas. Mas a partir daqui, Ele lhes dá autoridade e os envia como apóstolos. Mas nós tocaremos nisso mais adiante. Bem, as obras do Mestre devem, a partir de agora, ser as obras dos seus discípulos também. Agora nós devemos perguntar algo importante aqui. Qual era o propósito de Deus para os milagres realizados por Cristo e também realizado pelos seus apóstolos? Porque Cristo realizou tais milagres e os apóstolos também realizaram tais milagres. Qual era o propósito destes sinais, destes milagres? Bem, o Senhor Jesus, Ele não realizou os seus milagres de sinais para demonstrar aos judeus que Deus existe. Não. Eles já criam em Deus. Eles já criam em Deus. Eles tinham as Escrituras. Ele também não realizou esses milagres simplesmente para ajudar as pessoas, embora profunda era a sua compaixão, mas ele realizou esses milagres para que eles crescem, que ele era o verdadeiro Messias, que o verdadeiro Messias tinha chegado. Veja comigo João capítulo 20, um versículo que mostra isso.
Do versículo de número 30 ao versículo de número 31, João capítulo 20, do 30 ao 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Observe agora, estes, porém, estes que foram registrados no Evangelho, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem, ele realizou milhares e milhares e milhares e milhares de sinais e milagres. Eram sinais que ele fazia, que apontavam para a sua divindade. Mas estes foram escolhidos como amostras para colocar aqui, talvez um milagre, uma cura de um tipo de enfermidade X, outra Y, a expulsão de um demônio. E por trás daquele milagre haviam muitos outros, né? Às vezes nós nos perguntamos, por que o Senhor Jesus Cristo ele não organizava as pessoas doentes em grupos? Aqui só os endemoniados, hoje, amanhã só os paralíticos, depois de amanhã só os cegos. Não, ele ia em toda parte curando, e cada um daqueles sinais mostrava o seu poder como um todo, o tempo todo. Ele era o Messias de Deus, ele é o Salvador que veio a este mundo. Os milagres do Senhor foram sinais autenticatórios da sua divindade, sinais que autenticavam também a sua palavra, a sua mensagem. Eu posso perdoar pecados, ele diz. Somente Deus pode fazer isso. Veja outra coisa que somente Deus pode fazer. Lázaro, levanta e anda. O objetivo era autenticar a sua divindade. Mas agora, aqueles milagres eram provisórios. Porque eles não resolveriam todos os problemas físicos da nação. A multiplicação dos pães não acabou com a fome em Israel. Aqueles homens que foram curados, possivelmente se tornaram doentes novamente, e Lázaro, pense você, precisou morrer uma segunda vez. Assim, aqueles milagres não tinham fim em si mesmo, eles eram sinais. Sinais, esse era o seu objetivo, sinais maravilhosos que confirmavam a sua autoridade para fazer grandes coisas e lidar com o pecado. Não foi para provar a existência de Deus simplesmente, mas para provar sua mensagem. Agora marque isso. Esse é um princípio muito, muito importante para nós hoje. Em João 20, 30 a 31, João nos diz, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Bem, deixe-me falar um pouco sobre o propósito dos sinais realizados pelos apóstolos. O propósito daqueles sinais era semelhante ao propósito, ou melhor, é o mesmo propósito dos milagres do Senhor Jesus Cristo, em termos de autenticação de uma mensagem. Havia muitos curandeiros por ali, havia muitos profetas autopromovidos, haviam muitas mensagens, pessoas indo por toda parte, expressando a mensagem de Deus, dizendo-se alguém da parte de Deus. Como as pessoas saberiam, depois que o Senhor subisse, que aqueles 12, não aqueles outros 5, 3, 4, 100, eram os apóstolos verdadeiros de Deus? E que aquilo que eles escreveram é a palavra inspirada de Deus e não os outros textos que outros escreveram, bem pelos sinais que eles realizavam. Isso autenticaria a sua mensagem. É importante lembrar que somente os apóstolos realizaram estes sinais e alguns pouquíssimos que estavam associados com os apóstolos, grupo apostólico. Bem, estes sinais, os milagres, eram exclusivos dos apóstolos. Veja Atos, capítulo 5, versículo de número 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eram os apóstolos quem realizavam estes sinais. Abre em 2 Coríntios 12, 12, mais uma vez. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, eu sou um apóstolo enviado por Deus, porque os sinais do meu apostolado, sinais, foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Curar e tantas outras coisas eram realizados somente pelos apóstolos e o pequeníssimo grupo apostólico. Hebreus capítulo 2, versículo de número 3 a 4, nós vemos a mesma verdade a respeito dos apóstolos e os seus sinais. Hebreus 2, de 3 a 4, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem foram esses que ouviram? Os apóstolos que estavam com o Senhor Jesus. Eles ouviram, foram testemunhas ocular.
testificando Deus com eles, com os apóstolos, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Você percebe? Eram os apóstolos que realizavam sinais. Ou seja, o propósito original desses dons de sinais era ser a estampa de autenticação divina sobre os primeiros mensageiros do Calvário e da sua mensagem. Os crentes precisavam saber quem eram os verdadeiros enviados por Cristo, apóstolos, de modo a respeitar a autoridade única deles e os escritos. E eles os conheceriam pelas suas curas e outros sinais. Agora, se outras pessoas pudessem realizar a mesma coisa o tempo todo, em todo lugar, ninguém saberia quem eram os verdadeiros apóstolos, não é? Ninguém poderia estar certo quanto à inspiração do que eles escreveram. A única vez que alguém fora deste grupo apostólico realizou uma cura foi quando o Senhor disse a Ananias que curasse Paulo, que orasse para que ele fosse curado. Não há nenhuma outra cura além dessa na igreja primitiva. Agora, a ideia pentecostal de que curas aconteciam todo o tempo, toda reunião, em todo lugar, e era realizado por todos os crentes em geral, em todo momento, em todos os dias, não é ensinada na palavra de Deus. Realizado apenas pelos apóstolos e os companheiros dele, poucos. Agora, você sabe que o ofício apostólico ele não é para os nossos dias. E sendo assim, as maravilhas ou sinais não são para os nossos dias, porque esse não é o propósito de Deus para os nossos dias. Os sinais apontam para uma realidade. No momento em que nós chegamos na realidade, você não traz o sinal com você. Eles estavam dizendo, o Messias chegou, aqui está ele, os sinais autenticam a sua divindade, não é Isaías dizendo, o Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele é o Messias, Jesus dizendo, eu sou esse Messias, veja o que eu faço. Diga a João, os cegos são curados, os enfermos são curados, o Messias está aqui. E os apóstolos estavam com o Senhor, os seus sinais. Aqui está, todos agora devem saber, ele chegou, o reino de Deus chegou. Os sinais mostraram isso, nós não precisamos mais do sinal. Se você está dirigindo para Caraguatatuba e no caminho está a placa dizendo Caraguatatuba a 15 quilômetros, é um sinal, não é apontando a direção de Caraguatatuba. Você não para o carro, corta a placa ali, põe em cima do carro, amarra e leva o sinal com você, não é? O sinal fica para trás. Assim, esses milagres, eles eram sinais que autenticavam Cristo. Eles não vêm para hoje. Eram dons de sinais e dons revelacionais para o início da igreja, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Assim, queridos amigos, é muito importante marcar isso. O próprio apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, não é? Ele viveu para ver estes sinais se apagarem, diminuírem, porque eles tinham um propósito para o início da igreja apenas. Você se recorda que Cristo nos diz que ele é a rocha e os apóstolos as colunas, e a igreja, a superestrutura é construída sobre a doutrina dos apóstolos que receberam da rocha que é Jesus? Então tem o fundamento, não é? As colunas, Cristo, a rocha que é Cristo, sobre ela os fundamentos, os pilares, e em cima a casa, e no topo o telhado, não é? Assim, o período dos apóstolos é o período inicial, onde a revelação do Novo Testamento é dada. Então não faz sentido colocar fundamento em cima do telhado, trazer apóstolos para cá, porque eles já tiveram a sua função. Nós somos a igreja, o povo de Cristo, proclamando a verdade que está aqui no texto, revelado por Deus, toda a verdade colocada aqui por nós. Bem, Paulo viu o cessar destes sinais. Por exemplo, você se recorda que Paulo possuía os poderes apostólicos, né? Ele diz aos Coríntios, os sinais que eu sou um apóstolo, do meu apostolado foi realizado entre vocês. Ele possuía isso. E ele fez feitos poderosos. Mas veja, no decorrer do tempo, conforme os anos vão passando, desde a ascensão de Cristo, o espalhar da igreja, as suas últimas cartas, nós percebemos que ele não pôde mais, no decorrer do tempo, usar esse poder. Deus não permitiu. Veja, por exemplo, nós lemos que ele não podia mais curar em um determinado momento. Ele não curou Timóteo, não é? Ele disse, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa dos seus problemas de gastrite. Porque Paulo não o curou. Seu discípulo pessoal ali, amigo em Cristo, que crueldade, não é? Não. É porque os sinais já tinham passado do momento, a placa ficou para trás. Cristo já veio, agora é a proclamação do seu evangelho. Nós lemos que ele deixou Trófimo
E também Epafrodito doente, mas Paulo, você deixou o teu companheiro doente. Percebe como isso era tirado, foi tirado aos poucos? Bem, assim é muito importante marcar isso. Lá em 2 Timóteo 4,20, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Milo. O próprio apóstolo Paulo, ele sofreu de uma enfermidade, não é? Um espinho na carne, provavelmente um problema ocular, e Deus não curou, apesar da sua insistência em oração. Deus não curou. Seu propósito fora cumprido. Quando Cristo veio, e então eles receberam toda a verdade e colocaram a verdade na Bíblia, no Novo Testamento, e nós temos a palavra de Deus para nós aqui. Os pais, chamados pais da igreja, um erro esse termo, na verdade, mas aqueles discípulos dos apóstolos também testemunharam ao final dos sinais. Quando você lê o compêndio de escrito desses homens, eles falam abertamente sobre o final daqueles sinais, já não se ouvia nem se via mais. Cumpriu o seu momento. Agora, compare, voltando um pouco atrás, nós estamos falando sobre os sinais dos apóstolos de Cristo. Pegue esses sinais agora do Salvador, milhares deles, a maneira como ele realizava essas curas, e os apóstolos também, e compare por um minuto, faça um paralelo com os supostos milagres e sinais dos líderes pentecostais e neopentecostais. Como nós podemos saber se esses supostos milagres de cura reivindicados em nossos dias são de fato divinos ou provêm de alguma outra fonte? Bem, nós temos a palavra de Deus como diretriz. A palavra de Deus é a régua que mede a verdade, não é? A tua palavra é a verdade, disse o Salvador. Nós temos diretrizes simples, claras, objetivas, que podem ser usadas por todo crente para observar o que está acontecendo no cenário evangélico e ao longo da história. Nós não estamos no escuro, queridos amigos, quanto a esta questão. Lá em 1 João, o apóstolo do Senhor, no final da sua vida, ele escreve admoestando aos crentes, dizendo: amados, não creiais a todo espírito. Espírito aqui é pessoa, não é? Aquele que escreve. Quando você vai registrar um livro na Câmara Brasileira do Livro, você tem que escolher lá, é escritor, é redator, é espírito, é isso, uma pessoa, uma personalidade. Não creiais todo ensinador, todo mestre. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque o quê? Já muitos falsos profetas, percebeu como são ensinadores? Muitos falsos profetas têm se levantado. Aqui está um critério. Não receba qualquer coisa. Primeiro, os milagres de cura do Senhor Jesus Cristo, eles foram extraordinariamente abundantes em número, mas muito mesmo. João nos diz que ele fez milhares e milhares de milagres. Cristo curou um vasto número de pessoas em vários lugares, mas hoje, em contraste, o número de pessoas que reivindicam cura é apenas uma fração mínima entre as multidões que buscam cura, não é verdade? O Senhor nunca mandava ninguém embora para casa sem cura. É muito provável que Israel, no período em que o Senhor Jesus Cristo estava vivo, foi sanado de enfermidade. Agora compare as poucas, entre aspas, curas que você vê no movimento pentecostal, no pentecostal, teologia da prosperidade, confissão de fé positiva, etc. É apenas uma fração mínima. E os resultados dessas supostas curas são muitas vezes duvidosos. Segundo, as curas, marque isso, as curas realizadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos eram espetaculares. Veja, eram curas orgânicas. Curas dramáticas, não eram curas psicossomáticas, de enfermidades psicossomáticas apenas. Vejam, uma cura orgânica. Você sabe que é orgânico, né? Algo que está ligado a um organismo, tem uma teleonomia, um galho é orgânico enquanto está ligado à árvore, não é? Uma parte. O Senhor Jesus fazia curas orgânicas. Aqui está um homem cuja orelha foi cortada, decepada, ele põe de volta. Aqui está uma pessoa que não possui um globo ocular, por isso é cego, ele reconstrói a estrutura atômica, molecular, fisiológica daquele olho e põe para funcionar imediatamente. Aqui está um homem com a mão mirrada, isto é, ela é curta, menor do que o tamanho que se deveria ser, e o Senhor estica ela de volta e a cria. Isso é uma cura orgânica, dramática, tremenda, que nenhum homem pode realizar. E era rápido, e era de repente. Aqui está um homem podre, fedendo, 3 dias morto. Ele traz de volta a vida. Isso é uma cura orgânica. Cura instantânea. Cura completa.
Agora pense sobre os operadores de curas atuais em contraste. O que é que eles curam normalmente, entre aspas? Doenças funcionais ou psicossomáticas, não orgânicas. Eu estava com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, ele orou por mim e foi embora. A dor não é a função de algum órgão que não estava funcionando muito bem. Psicossomáticas são enfermidades que a medicina não consegue descobrir. Eu sinto uma dor aqui, mas faz o exame, tira o raio-x, faz o ultrassom e não encontra a doença. Pode ser o resultado do estresse, da tristeza, do trauma, da perda, não é? Já percebeu que o estresse, um burnout, pode desenvolver zumbido no ouvido de alguém? A perda de alguém pode causar tremor, dores psicossomáticas, porque a mente e o corpo estão unidos. E são esses tipos de enfermidades que você observa no meio pentecostal. Enfermidades ou curas que podem facilmente ser explicadas por um tipo de indução terapêutica, não é? Você já percebeu alguém sentindo uma dor terrível aqui nos músculos, e aqui dentro, dói, e de repente chega um filho que não vê há 10 anos, de volta da guerra, não é? E a mãe vê aquele menino e a alegria é tão grande, passa meia hora abraçando aquilo ali, mas a dor já foi embora daqui, estava 5, 10 dias com essa dor, indução psicológica, não é? Natural, é claro. E mesmo em consultórios, isso é resolvido às vezes, não é? Com hipnose, com sugestões, não é? E você percebe isso nos palcos evangélicos de nossos dias. Técnicas psicológicas de indução, toca aqui, faz sentir, cria um senso de cadeia, de corrente na multidão, segura no braço do outro, eu vou abanar o meu casaco agora, vocês vão cair, todo mundo já está esperando cair, já cai quando cai primeiro e puxa o outro, indução psicológica. Mais fácil de explicar isso, não é? Uma dor de cabeça pode ser curada por uma surpresa, dores reumáticas também, muitas vezes. Agora, quando esses operadores curandeiros evangélicos ousam, na tolice deles, realizar uma cura orgânica, milagres orgânicos, curas orgânicas, o resultado tem sido frustração, decepção, angústia, decepção de todo tipo, não para eles, mas para as pessoas que foram lá buscar a cura. Muitas vezes, esses líderes mantêm pessoas longe de um tratamento médico por causa da ideia errada deles de fé. Se você buscar o médico, você não tem fé. Isso foi uma praga no final dos anos 80 e início dos anos 90. As pessoas morreram, pararam de tomar medicação para câncer, para diabetes, para o pastor, e a igreja disse, se você tiver fé, tudo será possível. Dezenas de pessoas morreram. Talvez você recorde desse período. As curas do Senhor Jesus e dos apóstolos eram abundantes, eram claras, eram visíveis, eram cura de enfermidades orgânicas. Queridos amigos, deixe-me fazer uma pergunta. Por que as multidões de operadores, curandeiros evangélicos modernos, auto-engendrados, autoproclamados, por que eles não têm a mesma compaixão do Senhor Jesus Cristo, aqui do versículo 36? Por que eles não vão, se eles reivindicam poder, às unidades de terapia intensiva de trauma, ambulatório de trauma? Quem é que chega lá? Motoqueiro que perdeu um braço, alguém foi esmagado por uma pá mecânica, sangue, o olho para lá, o osso da perna saindo. Porque eles não vão lá curar essas pessoas como Cristo pôs de volta a orelha do servo do sacerdote. Curas orgânicas. Porque eles não vão às colônias dos leprosos no Brasil, em todo lugar, para limpá-los. Porque eles não vão aos centros de manicômios para trazer pessoas de volta à razão como Cristo trouxe aqueles homens e mulheres fora de si. Há tantas oportunidades para mostrar compaixão. Porque os seus supostos milagres são sempre realizados, veja, não lá no hospital, ali, em ambientes controlados, preparados, com luzes, com a filmadora, com a pessoa já pré-estabelecida, arranjada para fazer isso, diante de muitas câmeras, no momento exato, certinho, parece que tudo programado, como um teatro. Porque é um teatro. Mas é um teatro onde Satanás também opera a imaginação humana, a ganância e os truques dos homens. Porque isso só acontece em lugares onde as coisas são preparadas, ou em seus estúdios de TV, no momento em que a TV é ligada e o show começa. Esses milagres que eles reivindicam, orgânicos, não estão acontecendo. Por quê? Porque aqueles que reivindicam ter este dom de cura de sinal, não possuem. O dom de cura é um sinal que acompanhava Cristo
e os seus apóstolos. E quando não funciona a cura, sabe o que você ouve? Deus não desejou te curar. Ou você não tem fé, por isso você não foi curado. Eu demonstrei a minha fé, eu já dei a oferta que é o sacrifício da fé. Sim, então cobra de Deus. Cobra de Deus, Deus tem uma dívida com você. Você imagina isso, tamanha blasfêmia? Você ouve isso na televisão hoje, abertamente. Tremenda covardia, não é? Tremendo charlatanismo. Culpam a Deus ou culpam o cliente. Mas, queridos amigos, Lázaro não precisou de fé para ser ressuscitado. O poder estava em Cristo. 9 dos 10 leprosos curados não voltaram a Jesus. Eles não demonstraram nenhuma fé, o Senhor os curou. Terceiro, as curas realizadas por Cristo e pelos apóstolos eram indubitáveis, inegáveis. Eram realizadas de tal maneira que ninguém poderia negar que o milagre ocorreu. Seus inimigos não podiam negar. A tal ponto de não poder negar e precisavam de uma solução, acusavam que ele realizava o milagre pelo poder de Beelzebul. Quando quer que Deus estivesse realizando milagres e sinais, Cristo sempre era inegável. Mas em contraste, na atualidade, há muita dúvida sobre essas supostas curas, né? Constantemente você vê pessoas que supostamente foram curadas ali, mas não foram depois, voltaram à enfermidade, o câncer voltou, a dor voltou. E para lidar com isso, você vê a artimanha, né? Você já está curada pela fé. Agora vai, toma teus remédios, um período de convalescência, aos poucos o poder vai operar. Cristo tocava em enfermidades, imediatamente, queridos amigos. Assim, nós temos aqui uma régua infalível para medir as reivindicações de operadores de milagres de nossos dias. Os milagres que eles operam, carrega essa régua com você, são extraordinariamente abundantes, milhares e milhares. Não estou dizendo pessoas atendendo uma reunião, mas pessoas organicamente saradas. Segundo, são curas orgânicas, grandiosas, como as de Cristo. Terceiro, são curas inegáveis. Aqui está uma pessoa aleijada, não uma pessoa segurando uma muleta, aleijada, assim, a perna. A perna é recriada e ela sai dali andando. Está o morto. Ele é ressuscitado. Nós estamos olhando aqui para 2 níveis totalmente diferentes de realidade. Os milagres de Cristo e dos apóstolos e os supostos milagres de apóstolos, profetas, etc., e curandeiros evangélicos de nossos dias. O Senhor Jesus Cristo curou com uma palavra, um toque, instantaneamente, totalmente, qualquer um, pessoas que tinham fé e não tinham fé, enfermidades orgânicas, ressuscitou os mortos. Os apóstolos do Senhor curaram com uma palavra, um toque, instantaneamente, totalmente, qualquer um, enfermidades orgânicas, ressuscitaram os mortos. Os milagres do Senhor e dos apóstolos, como eu mencionei, eram sinais autenticatórios. Os supostos sinais de nossos dias não podem ser sinais de nada, porque a verdade já está completa. São, na verdade, sinais da artimanha humana e da obra do maligno para afastar pessoas do texto, da palavra de Deus. Lembre-se, meu querido amigo, talvez isso ponha lápide em cima dessa questão. Sinais de cura e milagre não provam a autenticidade de um apóstolo, um pregador hoje, um profeta, quem quer que seja. Por quê? Porque eles não são raros, somente aquelas que receberam o poder de Deus fazem isso. Você sabe, não é? A Umbanda realiza curas físicas, e realiza mesmo. O Espiritismo também realiza curas físicas. A Igreja Católica sempre usou Lourdes, Fátima, Aparecida do Norte, para reivindicar seu poder, curas e bengalas e isso, etc. Quando Moisés lançou seu cajado no chão diante dos servos de Faraó, eles fizeram a mesma coisa. Quando ele tocou no rio Nilo e se tornou em sangue, sangue mesmo, não ficou vermelhinho por causa de algo, é sangue, plasma, hemácias, células brancas. Os servos do Faraó fizeram a mesma coisa num pote de água. Satanás também tem poder. Assim, realizar um milagre, por maior que seja, não autentica o mensageiro. Lembre-se, uma das características dos finais dos tempos, do final dos tempos,
é o aumento de milagres e curas falsas. Isto é, elas são reais, elas acontecem, mas são um falso sinal. Nós lemos que o anticristo terá grande poder nestes últimos dias. Assim, não se engane, não tema, aprenda a identificar o erro e a rejeitá-lo de sua vida. Fique na palavra de Deus, nos limites seguros da palavra de Deus. Lembre-se disso, queridos amigos. Satanás sempre manteve pessoas em seu domínio por meio de curas. O que explica, então, as supostas reivindicações feitas por esses líderes pentecostais, neopentecostais das seitas? Bem, como eu mencionei, cura de enfermidades psicossomáticas, não é? Psicogênicas, pelo poder da sugestão. E olha, eu não estou atribuindo a tudo a operação de Satanás, mas muitas vezes a operação direta dele, sim. Mas muitas e muitas são claramente forjadas, treinadas, ensaiadas. E há muitos documentários sobre isso o tempo todo pipocando na internet. Mas eu paro aqui. Para milhares de pessoas, essas chamadas reuniões, não é, de cura, reuniões que eles chamam de cura e libertação, são um momento muito triste, é um momento muito triste. Veja, é assim que esses líderes pegam essas pessoas. Por quê? Porque você sabe, né, que uma enfermidade, um problema sério, é muitas vezes acompanhado de desespero. Você já percebeu isso? Quando as pessoas não acham cura na medicina, ali, onde é que elas vão? Bita do Barão, no Maranhão. Dr. Fritz. Para o terreiro. O que quer que seja que cure. E assim, elas se submeterão a qualquer coisa oferecida por líderes evangélicos charlatões desse grupo, para receberem a cura. Uma oferta, o que quer que seja. A enfermidade leva pessoas a fazerem coisas, a buscarem coisas, que quando elas estão em um estado normal, não fariam. O alívio da dor, o medo da morte, não é? Impulsiona as multidões. E outros estão cheios de dúvidas espirituais e precisam correr de uma reunião para outra, num descarrego, para pegar energia. Há muita confusão, há muito senso de culpa, depressão, angústia no meio pentecostal e, infelizmente, mesmo pessoas perdendo as rédeas da razão. Pessoas que não alcançaram sua cura prometida e foram acusadas de não terem fé e estarem em pecado, quando sabem que têm fé e que não estão em pecado. Imagine ser acusado disso. Deus me odeia, Deus me rejeita, Ele não me curou, o que há de errado em mim? A agonia da enfermidade só é intensificada por um senso de culpa recebido. Quão charlatões cruéis são estes homens e mulheres que reivindicam para si mesmos um poder que não lhes foi dado, um título que não lhes foi dado. Eu penso que o Senhor terá um lugar especial no julgamento para lidar com eles. Penso que sim. Nós lemos que certas cidades receberão maior rigor no julgamento do que outras. Certos indivíduos mais a rigor, quanto muito mais aqueles que encaminham pessoas para longe da palavra de Deus. Queridos amigos, não entenda errado, Deus ainda cura. Deus ainda cura. Ele cura em resposta à nossa oração. E muitas vezes em sua cura, Ele inclui também os processos naturais da medicina e de tratamento, porque Ele deu isso ao ser humano. A ciência é um dom de Deus, a tecnologia é um dom de Deus. E segundo, Ele cura segundo a sua soberana vontade, que inclui o cronograma dEle e o treinamento dEle para cada um de nós, se for a sua vontade. E lembre-se, crentes são chamados a experimentar de Deus, a provar de Deus na enfermidade. Temos a Bíblia recheada de exemplos, é a história. Mas o dom de cura, a habilidade de curar outros, uma unção especial para a cura, bem, não possui nenhuma base bíblica para o período pós-apostólico. E há então uma vasta diferença entre os milagres do Senhor e dos apóstolos, dos supostos milagres e das histórias de nossos dias. Bem, eu fecho aqui este parêntese, eu creio que era importante nós lidarmos com este ponto. Volte agora ao versículo de número 36, nós precisamos correr.
Versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vemos no versículo 1 do capítulo 10, os apóstolos realizando as mesmas coisas. E agora no versículo 36, e vendo as multidões, observe, cada palavra destila em verdade, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Bem, veja a figura que Mateus está nos dando. Ele nos dá muitas pinturas, figuras, não é? Lá no Sermão do Monte, a multidão chegando, os discípulos aqui, o Senhor se assenta. Observe outra vez essa descrição pictória, epigráfica, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Bem, nós podemos talvez visualizar o Senhor em pé, em uma certa elevação, de onde ele poderia olhar distante e ver multidões vindo em sua direção de todos os lados. Ali está o Salvador. Daquele lugar, ele pode ver amigos carregando amigos tetraplégicos, pessoas conduzindo seus cegos, pais segurando seus filhos lunáticos, pessoas sangrando, vindo em sua direção. Homens e mulheres abatidos na alma, no corpo, pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, vindo em direção ao Senhor. Muitos enfermos, buscando cura. E uma coisa está clara, não é? Nessa figura aqui. Pouco, se não nenhum auxílio aqueles homens e mulheres tinham dos seus líderes religiosos. Nenhum deles tinha encontrado também aquela paz que excede o entendimento, o alívio da alma, a alegria que vem do alto, este rio de vida que flui no momento da conversão, uma nova criatura. Eram pessoas abandonadas pelos líderes daquela religião, sobrecarregadas da carga legalista que os fariseus, escribas e sacerdotes colocavam sobre eles. Lá vem eles, cansados, sobrecarregados. Esta é a figura. Observe o versículo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas. O grego é prostradas, desgarradas, espalhadas como ovelhas que não têm pastor. É epigráfica aqui. O versículo é uma figura muito clara, muito profunda, dramática, esta ideia. E nós lemos que eles vêm em direção ao Senhor, e neste momento, ao vê-las, o Senhor sente profunda compaixão por elas, e deseja grandemente ajudá-las. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, grande, imensa compaixão. Você já percebeu como isso se repete no Evangelho de Mateus e nos demais evangelhos, os sentimentos de Cristo. Veja rapidamente o capítulo 14, versículo 14. Mesmo sentimento de Cristo. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído, tomado, assim quase que dominado é a ideia, de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja o capítulo 15, versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Veja o capítulo 20, versículo de número 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Queridos amigos, o tempo todo, aqui estava a motivação que o movia a realizar o que ele realizava, compaixão por almas. E ele não só curava, como a sua compaixão pela alma deles era tão grande que o seu chamado era este: multidão, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que compaixão, não é? Que tremenda compaixão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele sente profundamente, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Esse é um sentimento que nós encontramos também no Antigo Testamento. Dizia-se que Israel, sem Moisés que o conduziu, ou sem um rei,
Era como um povo que não tem pastor. Abra comigo em Números, capítulo 27, versículo 17. Observe como este sentimento é incorporado, assim por dizer, em Cristo. Números 27, 17 diz que saía, isto é, Moisés, que saía diante deles, do povo, e que... Deixa-me começar então da oração de Moisés 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. As palavras do Senhor Jesus Cristo eram como ovelhas que não têm pastor. Bem, elas se aplicavam, é claro, àqueles homens que foram, na época, comissionados por Deus para pastorear Israel, para serem guias em Israel. Isto é, essas palavras são dirigidas aos líderes judeus, aos sacerdotes, aos anciões, aos escribas, os fariseus e saduceus. Eles não estavam cumprindo o seu papel de pastores. Mateus capítulo de número 23, versículos de 1 a 5, nós lemos essas palavras. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, isto é, eles tomaram seu lugar. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem, essas trouxas pesadas, não é, aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, etc. Percebeu? Era por isso que aquelas multidões andavam desgarradas, porque não tinham pastores. Cansadas na alma, cansadas no corpo, uma massa desorganizada de pessoas se espalhando para lá, um sentando, outro vindo de lá para cá, uma confusão, sem pastor. Não tinham pastores, cansadas, vítimas do pastoreio dos fariseus e escribas, ou da falta dele, é claro. A alma deles, sem cuidado, era atraída a Jesus. E eles o seguiam. Ele tinha alimentado o corpo deles, curado a ferida deles, ele tinha alimentado a alma deles com a verdade de Jeová, falado palavras de consolo, trouxe luz a um povo que andava em trevas, e quando aquele povo experimentou desta água, deste pasto verdejante, eles começaram a segui-lo em todo lugar por mais sede. Dá-me esta palavra, revela-me esta verdade de Deus. Eu acho que a ilustração de ovelha não nos toca, não é? Porque nós não vivemos em uma sociedade pastoril. Você não vê rebanhos de ovelhas nas ruas de São Paulo sendo conduzidas. Nós não crescemos vendo isso, né? Deixa eu dar um outro exemplo de animal também. Porque eram como cachorros, cães que não tinham dono, soltos nas rodovias que iam para a cidade. Você já viu? Esquálido, feio, doente, babando, com medo e raivoso, sem nutrição. Era assim que eles estavam, sem dono, sem direção, sem pastor, sem condutor. Isso moveu o Salvador. Você não é movido quando vê um cachorro assim, nesse estado? Um animal? Ou quando você vê aqueles cavalos por aí, não é? Sangrando aqui do jugo, nas pernas, mosquito, todo lado, esquálidos, num sol de rachar, comendo um mato seco, como ovelhas prostradas, secas, sujas, fétidas, desviadas, pronto para cair na boca do lobo. Pronto para esse cachorro estar debaixo de um caminhão. E o Senhor sentiu por eles. Isso moveu o Salvador com compaixão, e nós lemos que, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor.
E o exemplo ainda é mais tocante, porque uma ovelha sem um pastor não sabe ir para a sombra, não sabe ir para a alma, ela fica ali, ela falece, ela definha, ela precisa ser conduzida. O exemplo ainda é mais tocante. Nós lemos constantemente nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos, não é? Como o Senhor Jesus era movido em compaixão, não é? Veja Mateus 14, eu preciso voltar, querido, a isso. Coração de Cristo. Mateus 14, Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Outra vez, 15:32, e Jesus chamando os seus discípulos disse, tenho compaixão da multidão. Lá em Mateus 18:27, há uma parábola, o senhor de um servo que, movido de íntima compaixão, perdoou aquele servo, e nós sabemos que este senhor da parábola é Cristo. Em Mateus capítulo 20, agora, versículo de número 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Que palavras! E não é somente em Mateus, não, em Marcos, em Lucas, nas cartas dos apóstolos sobre Cristo. É interessante, não é? Esse termo grego, estava estudando sobre ele uns dias atrás, traduzido aqui por compaixão, é uma palavra muito difícil de pronunciar no grego, mas é um termo muito interessante. Literalmente, esse termo compaixão no versículo 36, significa sentir algo nas entranhas, nas tripas, no estômago, sentir algo aqui. Observe o texto. E vendo Jesus as multidões, teve uma grande comoção no intestino, nos órgãos interiores aqui. Ser movido nas entranhas. Isso é uma expressão judaica. Por quê? Porque na mentalidade judaica, veja, o coração, para o judeu, é o centro do pensamento, da vontade. O ser pensante é o coração. Nós falamos sobre a mente, sociedade ocidental. Mas para eles, é o coração. Pensei em meu coração. O coração é a mente para eles. Deixa eu dar um exemplo. Provérbios 23:7 diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Percebeu? Imaginou no coração, assim pensava o hebreu. Provérbios 16:23, volte um pouquinho atrás, a mesma ideia. O coração do sábio instrui a sua boca, sua mente, e aumenta o ensino dos seus lábios, certo? Coração. Mas o coração não é um órgão interno? Claro que é. É estranha essa expressão, não é? O Senhor Jesus sentiu nas entranhas. É uma expressão que faz sentido para eles, natural, para a gente choca, né? Você não chegaria na pessoa que você ama e diria a ela, eu te amo com minhas tripas. Eu acho que a pessoa interpretaria isso errado, não é? Mas veja o que nós dizemos, é a mesma coisa. Eu te amo. Você já viu quando alguém, no dia dos namorados, essas coisas que acontecem por aí, as pessoas mandam um cartãozinho e vê um coraçãozinho, aquele coraçãozinho que não tem nada a ver com o órgão coração, não é? Mas o que nós dizemos é isso no cartão, eu te amo, de coração, é a mesma ideia dos judeus, eu te amo com esse negócio sangrento, pulsante, cheio de veias, de carne, não é a mesma ideia? Com o meu estômago, com o meu coração. Para eles era a mesma ideia. Assim, o coração, as entranhas, os órgãos interiores representavam as emoções, o coração, o pensamento, centro da razão, o iniciador das ações. E as entranhas respondem, reagem, são as afeições para o judeu, certo? Quando você sente algo, te move ali. Então, para o judeu, as afeições são sentidas, entre aspas, metaforicamente, poeticamente, aqui. O pensamento é o coração. Agora, é muito interessante. Pense sobre isso. Pense. Deus encarnado. Ouça o versículo novamente. E vendo as multidões, teve grande, profunda, difícil de descrever, compaixão. Deus encarnado, a compaixão de Deus, a compaixão de Cristo, o amor de Cristo. Nenhum pai, nenhuma mãe jamais sentiu a compaixão que o Senhor Jesus Cristo sentiu
porque aqui é o Deus encarnado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João diz aos crentes: vede que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados algo incrível, filhos, filhas de Deus. João 11:33 traz sentimentos que eu não consigo descrever com palavras. Essas palavras tão belas sobre o Senhor Jesus Cristo. João 11, versículo de número 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, não é, Marta e Maria, sobre Lázaro, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O amor do Senhor Jesus. Eu sei que ele não chorou e se moveu em espírito apenas por Lázaro, porque ele morreria novamente. Mas por ver a tristeza daquelas pessoas que ele amavam por causa da morte, a morte, o maior nivelador que engole todas as coisas, o resultado do pecado de Adão, que aquele pecado de desobediência trouxe ao ser humano, compaixão de Cristo, lá no jardim, quando ele estava a ponto de ser preso e os seus discípulos apóstolos estavam com ele, e os judeus chegaram com Judas Iscariotes, o Senhor disse para eles: deixai esses irem, seus discípulos. Que compaixão, pensando neles. Pendurado naquela cruz, perceba, ali está João, seu discípulo, e ele está a sua mãe terrena Maria, ele diz a ela: mulher, eis aí o teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe, provendo para ela um lugar para morar, para ser cuidado, porque o filho mais velho partia, o seu marido provavelmente já tinha falecido. Não é isso compaixão verdadeira? É profundo, queridos amigos. Veja essas palavras de Pedro no capítulo 5, versículo de número 7. 1 Pedro 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, meus amigos, você está ansioso, preocupado? Ele é tocado por nossas enfermidades. Ele sente por nós. Lance sobre ele, isto é, traga a ele em oração. Dê a ele a tua ansiedade, por maior que seja. Ele se importa com isso que você está passando. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, traga isso a ele. Se você está buscando a Cristo para a salvação e há pensamentos divididos e angústia pelo pecado, diga isso, traga isso a ele. Ele se importa, ele sente. Thomas Watson, um puritano inglês, disse o seguinte sobre isso: nós podemos mesmo vir a forçar Deus para nos punir, mas nunca teremos que forçá-lo para nos amar. E vendo as multidões, sentiu, teve, foi movido, foi tocado, compungido de grande compaixão delas. E o amor de Deus não é um amor estático. Ele viu do céu esta humanidade decaída e ele fez algo. Ele tomou um corpo e uma natureza humana e tornou-se um de nós sem pecado e entrou no tempo e no espaço para salvar, para redimir, para resgatar os seus. E aqui este amor que moveu Cristo ao ver as multidões não é estático, porque imediatamente ele faz algo, versículo 37. Então disse aos seus discípulos, tendo sido movido: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Imediatamente ele age. Imediatamente ele age.
E logo Deus responde à oração dele e deles, porque no versículo 10, os próprios discípulos são enviados. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, e então os envia para dentro da lavoura, para dentro do campo, para ceifar. Ceifar, a ceifa é realmente grande. Capítulo 4 de João, versículo de número 35, nós ouvimos essas palavras também em João 4, 35. O Senhor olha para a multidão e ele percebe, vê a grandeza, a necessidade daquela obra. João 4, 35, essas palavras. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, ainda tem que vir chuva, sol, ainda não é a hora. Eis que eu vos digo, observe, levantai os vossos olhos e vede as terras. O trigo já está dourado, em cima já está branco as pontas para passar a foice. Ele olhou, e ele diz aos seus discípulos, olhai. No versículo 36, vendo as multidões, versículo 37, diz aos seus discípulos, é imensa, está pronta para a colheita. No versículo 1 do capítulo 10, ide. E ele viu os 12 apóstolos. Aqueles que oraram com Cristo por mais trabalhadores, eles próprios são enviados. Há tanto a se aprender aqui. Você deseja servir ao Cristo de uma maneira mais intensa? Tudo começa com oração. Ele normalmente envia aqueles que pedem por mais trabalhadores. Senhor, envia-me a mim, disse o profeta. A ceifa é grande. O que é ceifa aqui neste versículo e no Novo Testamento? Bem, a ceifa, está claro no contexto, a ceifa é a inclinação e o desejo das multidões por ouvir a verdade de Deus. Essa é a ceifa. Essa é a colheita de Deus. É a inclinação e o desejo do coração das pessoas por ouvir a verdade de Deus. Onde há isso, ali está a espiga pronta para ser colhida. Amigos, deixe-me falar isso. Nós devemos desenvolver associações missionárias, fazer esforço, nos juntar. Mas, queridos amigos, observe aqui. O campo, a colheita, a ceifa para levar os frutos, não é a janela 1040, 15 por 20, 20 por 50, 20, 20, aquela região, isso e aquilo. O campo onde a semente é lançada não é um espaço geográfico, são corações. Assim, o campo ou a ceifa, o lugar que está pronto para ceifar, é a inclinação e o desejo das pessoas por ouvirem a verdade de Deus. Assim, o campo não é uma região geográfica, mas corações. De modo que onde quer que há pessoas prontas para ouvir a palavra, desejosas de ouvir o Evangelho, ali é o lugar de ceifar. Campos são almas, são corações. Essa é a ceifa. Mas quão poucos são os obreiros, diz o Salvador. Quão poucos, não é? O Senhor está dizendo, multidões ávidas por ouvir a verdade de Deus, prontas para ser colhidas com o Evangelho, pelo Evangelho, mas onde estão os ceifeiros, os trabalhadores? São poucos diante da multidão. Quantos tinham entrado no meio da lavoura para colher? Quem além de João Batista? Jesus? Alguns que foram curados por Jesus, como aquele endemoniado de Gadara que foi enviado para ceifar. Talvez esses cegos dos versículos anteriores do capítulo 9, e talvez alguns crentes desconhecidos, um punhadinho de pessoas estavam trabalhando na ceifa, naquela época. A imensa quantidade de pessoas tocadas por Deus para ouvir o Salvador, e um punhadinho de pessoas trabalhando. Nem os apóstolos estavam colhendo, estavam mais atrapalhando. E assim nós ouvimos essas palavras, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Quantos tinham entrado no meio da lavoura com a foice para colher? Quantos saíam, isto é, pregando o Evangelho? Havia uma imensa multidão de homens, mulheres, crianças preparados para ouvir o Evangelho, mas quantos ali estavam pregando o Evangelho?
Haviam poucos que falavam com fidelidade, revelando a mente de Deus para as pessoas. Havia uma abundância de fariseus ociosos, escribas, sacerdotes, gente de uniforme religioso, ensinando isso, aquilo, palestrando, comparando isso com aquilo, trazendo grandes coisas, mas ninguém pregando o Evangelho, colhendo, ceifando, poucos revelando com fidelidade a mente de Deus, o coração de Deus para com os pecadores. Milhares, milhões de pessoas. Os trabalhadores eram poucos. Havia muitos ociosos gastando seu tempo ensinando às pessoas seus ritos, cerimônias, usos e costumes, mas os trabalhadores eram poucos. Eu não quero me delongar aqui, nosso tempo acabou, mas o ministério de um pastor é chamado aqui de trabalho, labor, obra. Lá em Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 11, nós lemos esta ideia também. Gálatas capítulo 4, 11, receio de vós, diz Paulo, que não haja trabalhado em vão para convosco. Trabalho? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo de número, capítulo 5, versículo 17, nós lemos essas palavras de Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. A obra de um pastor é trabalho. O ministério pastoral é um trabalho e deve ser considerado como trabalho. Queridos amigos, pastor, diácono, presbítero, não é um título, é um exercício. Mas há tantas pessoas querendo título na igreja, para andar com o nariz empinado, para receber atenção disso ou daquilo. Mas os trabalhadores são poucos. Há muitos buscando título, mestrado disso em divindade, doutorado disso em aquilo mais. Poucos os trabalhadores. Você não precisa de um título na igreja para trabalhar. Você precisa apenas se envolver na obra, não é? E o Senhor diz, são poucos os preparados. São poucos os que permanecem firmes, sol e chuva, colhendo, passando a foice. Rogai ao Senhor da ceifa, Senhor da ceifa. Ele é o Senhor da ceifa. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é aquele que planta, o agricultor. Rogai a Ele que mande. E sabe qual é o termo no grego mande aqui? Não é boa tradução, desculpe. Que impelir, esta ideia, traga, lance, levante. Obreiros, trabalhadores, laboradores que soem, que trabalhem até o final para a sua colheita. O ministério de qualquer oficial da igreja é trabalho. E o nosso chamado é trabalho. É por isso que nós oramos, por quê? Por trabalhadores para entrar no campo do Senhor. Deixa eu concluir no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande trabalhadores. Bem, o método do Senhor é descrito. Primeiro, Ele ensina e comanda os seus discípulos a verem a necessidade. 2, Ele ensina e comanda os seus discípulos a pregarem. Ele ia pregando o Evangelho, passando a ceifa, colhendo os frutos. Terceiro, Ele ensina e comanda os seus discípulos a orar ao Senhor para enviar mais trabalhadores, gente que vai trabalhar, servir. E quarto, Ele ensina e comanda os seus discípulos a ir. Aqui está o método do Senhor. Sabe o que Ele não faz? Ele não ensina eles dizendo, olha, procure o método de marketing da sua época e geração mais poderoso para atrair as pessoas. Põe a música, põe isso, põe aquilo, vamos atrair. Como atrair pessoas? Traga um grande cantor, faça um coral, uma palestra, isso, aquilo, coisas que atraiam. Traga o mundano, tem que vir. O que ele gosta do mundo? Então, logicamente, põe o mundo na igreja, para ele ficar ali como mundano. Ele não diz isso. Ele diz, orai. Veja, observe, clame a Deus, envia. Ele não ensina a desenvolver uma estratégia de marketing. A oração do Senhor, é claro, foi logo respondida. Primeiro com os discípulos, aqueles que oram são também enviados.
agora apóstolos, mais trabalhadores para a lavoura. E você se recorda, um gato pingado de pessoas crendo, o Senhor aqui, ele precisava morrer para que a semente se tornasse uma imensa árvore com muitos frutos. No dia de Pentecoste, aqueles trabalhadores, Pedro se levanta pelo Espírito para pregar de uma maneira simples e direta. E qual é a colheita? 3.000 almas. E depois 5.000 almas. Mais discípulos. E nós lemos que vem perseguição em Jerusalém, e os discípulos se espalham pregando e ceifando onde quer que ia, vendo o campo branco, corações inclinados para ouvir o Evangelho. Pessoas atentas para ouvir uma obra do Espírito. Ali é o campo, ali é a colheita, ali é a ceifa. E muito mais para frente, tantos servos, lá em Filipenses, apenas um exemplo, no capítulo 4, versículo de número 3, Paulo nos dá uma percepção de vários trabalhadores. Aqui está, pessoas que trabalhavam com ele. Filipenses 4, versículo de número 3, ele diz: e peço-te, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores. Elas eram cooperadores, trabalhadoras, cujos nomes estão no livro da vida. Muitos e muitos, não é? Todo lugar, a ceifa, a colheita. Eles oraram e o Senhor enviou trabalhadores para a colheita. Deixa-me concluir aqui, eu já disse isso 3 vezes. Versículo de número 36, ele diz, e nós concluímos: e vendo Jesus, e vendo as multidões, teve grande compaixão dela. Oh, queridos amigos, a visão de Cristo, ele viu as multidões, ele viu a tragédia espiritual de pessoas que caminhavam para o abismo eterno, sem pastor, em direção ao inferno. Ele viu, você vê, ou você só enxerga? Você sai de manhã para o teu trabalho, você pega o metrô e você vê multidões no metrô, encontra dezenas de pessoas, fala com elas, encosta nelas, vê, etc., interage com elas. Você vê a alma delas, você vê a tragédia de uma vida sem Cristo, você vê pessoas de terno, de bermuda, de chinelo, mas você vê a alma, você enxerga para além do corpo. Você vê a necessidade espiritual destas pessoas. Oh, queridos amigos, não só veja, mas ouça as vozes desesperadas, ouça aquelas vozes no inferno, gritando e rangendo os dentes. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Ouça as vozes desesperadas. Veja para além do corpo e da personalidade, uma alma eterna. Há um hino antigo no cantor cristão batista que diz assim, é um pedido do povo de Deus orando: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu poder, sem fé, sem a graça e poder. Abre meus olhos. Dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão? Que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Minha vida consagro a ti perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti. Oh, usa-me, meu Jesus, abre meus olhos. Dá-me visão, Senhor, que eu possa agora aos outros demonstrar compaixão. Teu maravilhoso amor, Senhor, peça isso a Ele. Então, tendo pedido, levante-se e vá. Veja as almas, ouça as almas desesperadas. Olhe para além do corpo e do rosto, almas necessitadas. Queridos amigos, nós oramos e nós nos apresentamos. Eis-me aqui. Nós estamos atentos para essas coisas. Se nós entramos na ceifa, e o nosso fruto permanecerá, e o nosso galardão é garantido, e o gozo e a alegria do Senhor é garantido, porque Ele irá olhar sobre o fruto do seu penoso trabalho e ver os seus servos colhendo almas. Que palavras! E vendo as multidões, teve grande compaixão delas.
porque andavam cansadas. Então disse: a ceifa é realmente grande, poucos os obreiros, aqueles que pregam com clareza, que têm compaixão por almas. Rogai ao Senhor da ceifa que mande, que empurre, que traga obreiros para a sua colheita. Se você deseja ver pessoas salvas, você ora por trabalhadores e você se põe nessa brecha, você se oferece, você vai em dependência do Senhor, na sua fraqueza, na sua timidez, na sua pequenez, no teu pouco conhecimento da palavra de Deus, em dependência do Senhor, você vai e Ele te usa, Ele te abençoa e Ele glorifica o Salvador.